6, versículo 21. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Se caso você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você pode colocar o seguinte tema: a minha aliança com a igreja do Senhor. Amém? Vamos repetir todo mundo junto? A minha aliança com a igreja do Senhor. Mais uma vez, bem forte. A minha aliança com a igreja do Senhor. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Quando Jesus ele trouxe essa palavra para aqueles que estavam ali, no seu conselho, Jesus ele falou da seguinte maneira: não acumuleis tesouro aqui na terra. Versículo 19, Mateus 6,19 vai falar a seguinte palavra: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros para vós outros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amém? Agora presta bastante atenção no que Deus traz para a gente hoje. Hoje, se você puder viajar comigo na palavra, nos versículos que Deus nos deu, você vai ficar fascinado sobre esse ensinamento de hoje. Irmãos, por um minuto, você imagina como é o céu. Tenta imaginar como é o céu. Tenta imaginar onde Deus está lá agora, nesse exato momento. Tenta imaginar onde Jesus está. Tente imaginar o lugar, o espaço onde está ali o trono de Deus. Tente imaginar a volta do trono de Deus, anjos poderosos, que a palavra de Deus diz que tem serafins, querubins. Tente imaginar que a palavra de Deus diz que tem 24 anciãos. Ao redor do trono de Deus tem uma hierarquia. Tem uma organização ali no céu, tem majestades, tronos, poderes, potestades ali, tudo organizado em hierarquia. Tem a hierarquia dos anjos, cada um tem a sua função para fazer ali no céu, cada um tem o seu lugar de estar. Segundo a ciência, o ser humano não pode ocupar, ninguém pode ocupar 2 lugares ao mesmo tempo, segundo o normal daqui da terra. Lá no céu também, o anjo ele vai ter uma função, ele vai estar num lugar, ali é o lugar dele. Outro anjo não pode estar no lugar daquele outro, tudo é organizado, cada anjo com seu lugar, cada anjo com a sua função, cada pessoa ali no céu com a sua função diante do Senhor. E a hora que você chegar lá no céu? Você acha que você vai ficar lá só voando de um lado para o outro? Falando, não, eu cheguei no céu agora eu não devo satisfação para ninguém, eu vou voar para onde eu quero, eu vou fazer o que eu quero, aqui não precisa de ter organização, não precisa de ser submisso a ninguém, eu vou fazer o que eu quero aqui dentro do céu. Será que vai ser assim? Quando você chegar diante do trono de Deus, será que não tem uma hierarquia lá nos anjos, nas pessoas que estão lá à volta do trono de Deus? Você pode chegar lá, passar a hora que você quiser, chegar a hora que você quiser, fazer o que você quiser ali diante do trono de Deus? Será que você não vai ter ali outras hierarquias ali, outras lideranças ali no céu? O que você acha? Você acha que não vai ter liderança nenhuma no céu? A não ser Deus ali, a não ser Jesus? O que você acha? Você vai se reportar diretamente a Jesus no céu? Então começa a imaginar, irmão, nessa noite, que é inevitável que você tenha hierarquias, é inevitável que você tenha majestades, que você tenha potestades, que você tenha tronos, que significa que tem poderes ali constituídos por Deus para determinadas funções.
Você acha que no céu não vai ter o coral lá todo organizado e não vai ter alguém que vai estar regendo o coral, que vai louvar diante do Senhor? Você acha que não vai ter o lugar certinho que você vai ter que ficar em relação aos outros? Você acha que você pode cantar do jeito que você quiser, na altura que você quiser, você não vai ser levado em consideração o outro que está cantando à sua volta? Agora apertou, não apertou? Deus, ele revela essa palavra de hoje para você estar ligado, estar antenado nas coisas. E aí, irmãos, essa palavra fala, onde estará o seu tesouro, ali estará o seu coração também. Significa, qual a intenção de você, qual que é a sua intenção, o que você mais gosta, o seu maior desejo, ali vai estar o seu coração. Você vai estar empenhado em estar fazendo aquela determinada coisa, ou dar atenção para determinada pessoa. Você já viu o jovem apaixonado? O jovem apaixonado, ele dorme pensando na mulher. Ele chora pensando na mulher. Ele levanta de manhã cedo e já planeja. Eu vou ligar para ela de manhã cedo. Manda uma mensagem tão bonita. Escolhe os melhores louvores, os melhores palavras para estar falando para aquela jovem. Ele fala, eu vou fazer uma surpresa para ela. Ah, mas ele está lá na escola. Quando ele está na escola, ele está pensando na jovem. Ele não está estudando nada não. O coração dele está onde? Está lá, às vezes ele está imaginando, lembrando de alguma coisa, imaginando alguma coisa que pode fazer. Então ganhou o coração, ganhou o entendimento, ganhou tudo da pessoa. A pessoa vai se empenhar em fazer determinada coisa. E aí a palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da sua vida. Ou seja, não goste daquilo que não tem que gostar. Ou seja, controle o seu coração, porque se você começar a gostar de coisa errada, o seu coração vai sofrer por causa disso. E aí, voltando lá para o céu, você viu o lugar todo organizadinho, a hierarquia que tem lá toda organizadinha, e Deus está falando assim, ó, ajunta tesouro no céu. Ajunta tesouro no céu, ou seja, mira lá no céu. O que você quer com a sua chegada lá? Como é que você quer ser recebido? Como é que você quer o seu lugar lá? Como é que você quer a sua hierarquia lá? Como é que você quer o seu espaço lá no céu? Aí você vai falar, meu Deus do céu, quer dizer que eu posso ser melhorzinho lá no céu? Eu posso juntar mais coisa no céu do que o outro fulano de tal? Será que Deus vai ser injusto com você? Aleluia! Quando você começa a trabalhar aqui na terra, começa a ter intenção boa, começa a juntar coisa boa, levando em consideração o céu, Deus está arrumando o seu espaço no céu, para quando você chegar lá, você está no seu espaço lá, você é inserido no espaço, baseado no que Deus ele já tem preparado lá, para você receber aquilo que é seu de direito. E aí o melhor, irmão, lá no céu não vai ter inveja, não vai ter fofoca, não vai ter intriga, não vai ter nada de errado. Você vai ficar na sua posição e ninguém vai reclamar com ninguém a respeito disso. Você vai ter o sossego que você quer na função que você tem. Você vai poder sentar no seu lugar lá e falar, oh, graças a Deus, agora eu terminei o meu trabalho, agora eu tenho a minha função aqui no céu, eu tenho a minha posição aqui, pronto. Descansei, vou receber minha coroa, vou receber minha recompensa. E acabou a dificuldade que tinha lá na terra. Você viu que maravilha? Agora, se você não tiver percepção em relação ao céu, como a palavra de Deus diz, pensar nas coisas que são de cima, você vai ficar trombando um no outro aqui, você vai ficar tentando juntar dinheiro, tesouro aqui na terra, quando vê que não, você vai embora, não leva nada para lá, chega lá, não é que você vai estar no lugar ruim, você vai estar no lugar bom, só que lá vai ter ordem, vai ter hierarquia, você vai ter no lugar que você mereceu estar, segundo o que Deus te deu, e você vai ficar agradecido por isso. Você vai chegar no céu e vai falar, oh meu Deus do céu, deixa esse irmão lá na posição dele, glória a Deus pela vida dele que ele está lá. Você vai falar, glória a Deus pela vida daquela irmã que ela está lá, ou daquele outro que está lá no lugar que eles estão lá. Aí você vai ficar alegre de ver o irmão receber de Deus o fruto do trabalho dele aqui na terra. E aí, se é dessa maneira, aí eu faço uma pergunta para você, diante de Deus.
Qual que é a sua intenção com a igreja de Deus? Qual que é a sua intenção com a igreja de Jesus o Cristo? O que você tem de intenção com ela? Qual que é a sua aliança que você gerou com a igreja de Jesus o Cristo? Aí você fala, não, eu não tenho plano nenhum, não tenho projeto nenhum, não tem nada que eu imagino para a igreja de Jesus o Cristo. Eu nem penso nela. Deus, aleluia. Então, se você não pensou nada em fazer aqui para a igreja de Jesus o Cristo, nem um projeto, nem um plano, se você não tem nenhuma intenção com ela, o seu coração vai estar aqui para fazer alguma coisa? A hora que o pastor falar desse jeito, eu preciso de alguém, seu coração vai estar lá no seu trabalho, vai estar lá no seu emprego, na sua faculdade, seu coração vai estar nos projetos que você tem aqui na terra, mas você não tem projeto para a igreja de Jesus o Cristo. Aleluia. Então como é que Deus vai realizar o seu sonho com a igreja de Jesus o Cristo se você não tem nenhum sonho? Quando você vê alguém orar por alguém, falar, Senhor, eu me importo com a minha mãe, abençoa minha mãe, dá vitória para minha mãe, cura minha mãe, porque o coração dele lembrou e ele quer fazer o que tem que ser feito para a mãe dele ser curado. Não é isso? Agora, quando você não pede nada a respeito daquela pessoa, de alguém, será que seu coração vai estar naquilo? Se a gente fala aqui, Senhor, eu quero construir o templo da igreja de Jesus o Cristo, abençoa que seja construído, eu quero aqui secretarias, eu quero ministérios, eu quero a salinha das crianças em cima, no lugar próprio delas, com espaço maior, eu quero organização, eu quero disponibilidade das pessoas. Aí você começa a ver que na realidade você tem interesse com a igreja de Jesus o Cristo, você tem objetivos a serem alcançados aqui dentro também. Às vezes, irmãos, a gente chega aqui, só acessa o culto, vai embora e fala, eu não preciso de ter projeto nenhum com a igreja, eu não preciso de ter plano nenhum com a igreja. A minha intenção com ela é só ir lá assistir o culto, alimentar o que eu tenho que alimentar, ir embora e acabou. Se tiver ventilador, se tiver cadeira, se tiver templo, se não tiver, para mim tanto faz. Se tiver salvação de alma, se tiver gente chegando ou saindo, para mim tanto faz. Se tiver bagunça, tanto faz. Se tiver organização, tanto faz. E aí, quando você percebe, você está alheio aos planos da igreja, você não tem projeto para a igreja. Aí você chega dentro da igreja e Deus fala contigo hoje, qual que é a sua aliança com a igreja de Jesus o Cristo? Você tem algum plano com ela? Você tem algum compromisso com ela? Ou você quer só namorar? Só chegar aqui, só ficar um pouquinho com ela e saiu daqui, como o Gabriel foi muito bem usado para falar, só namorar um pouquinho aqui, quando sai lá você namora com o mundo também, namora com as coisas erradas, sem compromisso nenhum. Qual que é a sua intenção com a igreja do Senhor? 1 Coríntios, irmãos, capítulo 12, vamos abrir lá para você ver. Vamos falar lá naquela parte do corpo de Cristo. Capítulo 12, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Porque em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E aí, o que a palavra de Deus diz? Que você, para ser igreja de Jesus o Cristo, você tem que se encaixar no lugar que Deus te colocou como membro do corpo de Cristo. Então você não vai estar sozinho mais. Você vai se importar, a mão tem que se importar com o pé. O olho tem que se importar com o ouvido. Cada um tem que ver que faz parte do mesmo corpo e que precisa de estar unido ali para desempenhar o seu bom papel. Nenhum membro pode se isolar, nenhum membro pode pensar sozinho. Tudo que os membros têm é de coletividade, ou de comunidade, de pensar um no outro. E essa união entre o corpo ali, essa união forma-se uma aliança. Jesus, ele não vai casar com a igreja
de Jesus o Cristo com um membro sozinho, não. Não é só uma pessoa sozinha. Você vai ser unido com as pessoas que estão aqui, você vai desempenhar o seu bom papel, e quando você chegar no céu, você vai ter outro lugar para você ficar, levando em consideração a organização do céu também. E aí, quando você se atrapalha, quando você se distrai com muita coisa, aí fica errado. Olha o que a Bíblia diz, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Tu, pois, sofras aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida, a fim de que agradar aquele de quem o alistou. Então, aquele que é alistado, aquele que é recrutado para um exército, ele tem que pensar agora no bem do exército. Ele tem que pensar na vitória do exército. Você já imaginou? Você fala assim, eu quero servir o Brasil numa guerra. Aí você pode pegar sua arma e ir lá sozinho, lutar onde você quiser lutar. Chega lá, eu cheguei aqui, eu vou lutar defendendo o Brasil, mas aonde é o seu destacamento? Qual que é a sua companhia? Qual que é o seu general? Qual que é o seu superior? Você fala, não, eu estou aqui para lutar. Onde é para eu matar gente aí? Onde é para eu lutar? Será que é assim? Será que você vai fazer as coisas desorganizadas na obra de Deus? Você fala assim, eu vou servir o Senhor sozinho, eu vou evangelizar onde eu quiser, eu vou ganhar almas onde eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser, eu estou fazendo a obra e pronto, ninguém tem nada a ver com isso mais. Será que é assim? Quando você vai se alistar, você tem que chegar lá, você tem que dar o seu nome, segundo a função que tiver para você fazer, o seu superior vai falar para você, vai falar, pega o seu uniforme, pega as suas armas lá, pega o que tem que pegar e vai para a função que eu te determinar para você ir. E aí você tem que se destacar lá e você vai falar, eu não gosto dessa função. É isso que você vai falar lá? Eu não gosto dessa função, eu não quero estar aqui, é isso? O que você vai falar quando você chegar lá? Você vai falar, eu vou servir da melhor forma que eu possa servir, na função que Deus me colocou, na função que o meu líder me colocou naquele momento. Você acha que é bom você chegar lá e falar desse jeito? Ó, vai lá que tem uma companhia ali, você vai lá e vai entrar naquele lugar e vai lutar com aquela companhia que está matando lá, que você sabe que está matando todo mundo. Aí o que você tem que fazer? Você vai falar, meu Deus, agora eu vou ter que ir lá para aquele lugar, daquele jeito. Por que funciona o exército? Porque todos os que estão ali têm disciplina, eles estão ali subordinados à ordem do seu superior. Eles chegam ali, eles dão a vida naquele lugar que eles estão ali, acaba a vontade deles, eles chegam ali para lutar, para fazer o melhor no lugar que eles estão. E aí, o que Jesus falou? Ele falou desse jeito, se você for listado, se o seu coração não tiver para fazer o que tem que ser feito, aonde você foi alistado, como é que vai fluir o trabalho onde você está? Se o seu coração não está ali? Irmãos, quando Jesus ele falou para reunir os 12 apóstolos, você acha que eles não se empenharam para fazer o que tinha que ser feito ali? Você acha que Pedro ia falar desse jeito? Não, eu vou para a feira hoje eu não vou arrumar a igreja, eu não vou pregar, eu não vou fazer nada, porque hoje eu estou cansado, eu vou ficar ali no meu canto. Você acha que era assim? Pedro era casado, ele tinha família, mas você acha que ele não estava com o coração na obra do Senhor para fazer o que tinha que ser feito? Como o irmão Elinaldo falou, né, irmão Elinaldo? Ele chegou ali no meio, ele falou, eu preciso fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito? Tem que ser pregada a palavra no meio dessa gente, desse povo tudo aqui, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Ele chegou ali, ele não priorizou a família dele, ele não priorizou ninguém, ele falou, eu priorizo aquele que me alistou, aquele que falou, se tu me amas, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Ele chegou ali, ele fez o que tinha que fazer. Você acha que Paulo não renunciou ali tudo que tinha para fazer o que ele tinha que fazer para a missão dele? E aí o que Jesus fala? Lucas capítulo 14, versículo 26. Se alguém deseja seguir-me,
e amar mais a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O que Jesus está falando? Você tem que priorizar o que eu te falar para você fazer. Você tem que priorizar o seu chamado, a sua missão, aonde você estiver. Aí a gente tem aquela ordem: Deus, família, trabalho e igreja. Não é isso que a gente aprende? Deus, família, trabalho e igreja. Glória a Deus que você sabe dessa... Só que se o seu coração não estiver lá no trabalho para você fazer para Deus, o que adianta você estar lá? Você fala, eu amo a Deus, que fala que eu tenho que fazer a obra, que eu tenho que ganhar almas, que eu tenho que cuidar das coisas dele, dos interesses dele. Eu amo a minha família. Mas Deus, ele fala, você pega a sua família, como o irmão John falou, leva para a casa do Senhor, você precisa da casa do Senhor, você precisa de organizar a casa do Senhor, você tem um lugar de congregar, você tem um lugar de servir o Senhor ali, para sua família saber servir o Senhor junto contigo. Aí você pega e fala, não, a minha família é a minha prioridade. Aí não vai na casa do Senhor, nem se preocupa com a igreja de Jesus o Cristo. Aí está errado, irmão. Porque se o seu coração não estiver na igreja, para você organizar o que tem que ser organizado, a função, a finalidade que Deus ele chamou, Jesus ele morreu na cruz do Calvário para salvar as pessoas. A prioridade de Jesus ali é a salvação de almas. Ele recrutou as pessoas morrendo, os pais ficando órfãos, as mães, os filhos ficando órfãos dos pais, os pais morrendo, as mães morrendo ali, e Jesus ele falou, vai e faz a obra. Ah, mas eu tenho que cuidar do meu filho, se eu morrer, quem que vai cuidar do meu filho? Quem cuidou do filho de Pedro, da família de Pedro, depois dele morrer? O que Pedro fez? Ele obedeceu e morreu, mesmo sabendo que o filho ia ficar sozinho. Porque a prioridade dele não era a própria vida, não era a própria família. Era cumprir o chamado diante de Deus, como Deus entregou para ele fazer. Por isso que ele morreu. Se ele tivesse priorizado a casa dele, ele ia sair e salvar a família dele. Se ele tivesse priorizado a própria vida dele, ele não tinha ido para um lugar que eles iam matar ele. Ele tinha parado de pregar. Mas o que ele fez? O coração dele estava em executar a ordem do Senhor. De coração ele fez isso. Ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Então vamos voltar lá. Deus, família, trabalho e igreja. Se você tiver essa ordem, mas se o seu coração não tiver em fazer o que Deus quiser que você faça na obra do Senhor, essa ordem está tudo errada, irmão. Você não vai entender o que Deus falou, você não vai estar amando Ele a mais do que todas as coisas, porque se Ele falou para você pregar a palavra, se Ele falou para você ajudar na igreja, se Ele falou para você unir com o corpo de Cristo, se você não estiver fazendo isso, a igreja, a obra do Senhor, não vai ser priorizada conforme tem que ser priorizada, e vai ficar errado do mesmo jeito. E aí, se a intenção do seu coração com a igreja de Jesus o Cristo não for nada, irmão, vai estar errado. Vai passar 5 ou 10 anos aqui, você vai ser a mesma pessoa, não vai ter projeto nenhum para a igreja, não vai ajudar com nada na igreja, vai ficar só esperando acontecer alguma coisa na sua vida. E aí o que Deus fala contigo? Aceite o seu chamado na obra de Deus, aceite o seu chamado na igreja de Jesus o Cristo. Escute o que Deus quer que você faça, esteja atento que Ele vai falar no seu coração, porque o Espírito Santo de Deus não é desinteressado, Ele está trabalhando para recrutar soldados, para ganhar almas para Cristo Jesus. É isso que Ele está fazendo, Ele não parou de trabalhar. Corações sensíveis dentro da igreja de Jesus o Cristo, vai escutar a voz de Deus, vai ser... Como o irmão Darcio falou, vai ser frutífero na obra do Senhor. Vai poder dar muito fruto, vai poder fazer a vontade do Senhor aonde ele estiver servindo o Senhor. Vai fazer diferença, irmão. Vai fazer diferença. Vamos ler alguns versículos para vocês verem como é ligada essa questão do coração em relação à obra. Se você não tem nenhuma intenção com a igreja, se você não tem nenhum plano com a igreja, como é que você vai ter ideia para fazer alguma coisa? Como é que você vai ter sonhos para serem realizados na obra do Senhor? Pergunta para ele, ele fala, não tem nada não, você não quer ficar no som,
Você não quer pregar, você não quer louvar, você não quer tocar algum instrumento, você não quer ganhar almas, o que você quer fazer? Não tem nada para fazer não. Ah, você não quer ficar com as crianças, ajudar a cuidar das crianças, não tem os adolescentes chegando, montar um grupo de adolescentes, um grupo de senhoras, de círculo de oração, de mulheres para servir ao Deus, você não tem nenhuma intenção? Não pensei nisso até hoje, não. Eu sei que eu tenho que assistir o culto. Tem que chegar lá, assistir o culto e pronto, voltar para casa e acabou. Aí se for dessa maneira, você está com uma aliança muito frágil diante de Deus. A sua intenção, se fosse uma filha minha, eu não queria que você casasse com ela, não. Quando a gente vai pedir a mão de uma moça para o pai dela vai perguntar, qual que é a sua intenção com a minha filha? Não vai perguntar? Se você falar, eu quero namorar com ela, velho. Ele fala desse jeito agora. Aí o que ele vai falar para você? Ele vai falar, você está no lugar errado. A minha moça aqui é para compromisso, a minha filha é para casamento. Minha filha não é para aventura, não é só para namorar, não. E aí ele vai te ralhar, você não vai poder falar nada, porque se Deus é o dono da igreja, e a palavra do Senhor diz que é a noiva do Senhor, quem não tem compromisso com a noiva do Senhor não vai fazer parte dela. Não vai fazer parte. Por quê? Porque é um corpo de Cristo. A noiva do Senhor é o corpo de Cristo. Se você não tem uma aliança para você se inserir nesse corpo de Cristo, estar na sua função, fazendo o que tem que ser feito, vai ficar errado, irmão. O líder, ele tem que ter essa percepção, ele tem que te incluir nos trabalhos da igreja, ele tem que te incluir naquilo que Deus ele colocou. Eu não estou aqui para passar o tempo. Olha para ver. Você imagina eu como pastor, se o meu coração não estiver na igreja. Aí eu vou trabalhar, eu vou ganhar dinheiro. Aí chega lá o dia dos cultos. Não, deixa os irmãos fazer lá. Tá bom já esse negócio, eu preciso de ganhar o meu dinheiro, eu preciso de ter minha função, eu preciso de ter minha renda. Aí começa a deixar a obra do Senhor, não prioriza os cultos. Chega na hora do culto, eu sei que é sábado 6h30, eu sei que é segunda 19h30, não é isso? Chega no dia do culto, você não prepara, você chega atrasado no culto, isso é errado, irmão. Por que você não preparou? Você já sabia que era aquele horário, você tem que preparar seu coração para aquilo. Se o seu coração estiver na igreja do Senhor, você vai orar antes do culto, você vai chegar cheio do Espírito Santo de Deus, porque você estava orando para o culto na hora que ia começar às 18h30. Você começou mais cedo na sua casa a apresentar a igreja, falar, Senhor, hoje eu tenho louvor para louvar, eu vou começar a adorar desde cedo. Hoje eu tenho uma palavra para dar, às vezes você não olha, mas antes de começar o culto, tem gente orando, antes de começar o culto, tem gente lendo a Bíblia, antes de começar o culto, tem gente ensaiando o hino. Ele chega aqui por quê? Porque ele já sabe que tem o horário, tem a disciplina do Senhor, ele está aqui para fazer o melhor na casa do Senhor. E essa é a intenção. Se o pastor começar da maneira errada, se nem o pastor tem um compromisso com a obra, se o coração do pastor não está nos projetos da igreja, ele não tem plano de construir templo, ele não tem plano de fazer nada, como a obra de Deus vai fluir? Se o pastor não tem compromisso com a igreja do Senhor, não tem uma aliança com ela, não quer desenvolver o local onde ele está. Então, como o Leonildo falou um dia, não fica bravo comigo quando eu te cobrar não, porque eu tenho uma aliança com essa igreja, eu tenho uma obra para ser feita aqui nesse lugar, que através do que Deus colocou no meu coração, vai ser feita. Aí, irmãos, você imagina o seguinte, vamos parar agora, escuta o que eu vou te falar, presta bastante atenção, escuta. Deus, ele chamou Davi. Davi, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas, Deus, ele chegou lá e chamou Davi. Davi, eu vou te ungir como rei. Davi, para chegar a ser rei, irmãos, ele ficou durante 40 anos lutando, 40 anos de guerra, 40 anos de dificuldade ali, para ele chegar a ser rei de todo Israel. Quando ele chegou a ser rei, tinha passado batalhas, tinha passado lutas, o tempo da luta, o tempo da batalha, ele chegou lá, vai ser rei agora. Sabe o que ele teve que fazer? Teve que organizar o reino dele. Ele teve que falar, fulano de tal, você vai ficar no som. Fulano de tal, você vai ficar na porta, fulano de tal.
Fulano de tal, você vai ficar nos instrumentos. Ele começou a organizar cada função, você vai ter que ficar na tesouraria, fulano de tal. Você vai ter que ficar colhendo trigo lá, você vai ter que ir nas fazendas, colher o trigo para o reino. Aí ele começou a organizar cada função. Você acha que o trabalho do rei era fácil? Ele tinha que organizar cada setor em cada lugar. Ele tinha que organizar tudo. Davi, ele começou a organizar tudo. Quando ele entregou a administração para Salomão, ele falou: Salomão, tudo que você precisa para construir o templo está aqui. Eu arrumei a madeira, eu arrumei os metais, eu arrumei tudo. Está aqui as funções aqui dos funcionários, dos obreiros que vão construir, está tudo aqui. Cada um vai ter a sua função. Você pode usar cada um da sua melhor forma que você quiser. Vocês entenderam o mistério? Então não tem jeito de Davi governar sem os que vão fazer parte do reino. Não tem jeito do pastor pastorear se não tiver gente para ser pastoreado, se não tiver gente para obedecer cada um a sua função. Então Deus, ele quer saber com você se você quer um compromisso com a obra do Senhor, para ele te escalar para as funções da casa do Senhor, para ele te separar para você fazer determinadas coisas na igreja, para ele te separar para você ter compromisso. Quando ele falar desse jeito, você vai ser o porteiro da igreja, você vai falar tudo que é relacionado ao porteiro da igreja, eu vou fazer o meu melhor, Senhor. Você já começa com o seu coração naquilo, você já começa a pensar, a planejar, falar o que eu posso melhorar no serviço de porteiro. E aí você começa a ter ideia, você começa a fazer melhor, você começa a desenvolver onde você está, na sua função, e começa a glorificar Deus ali. A igreja vai sendo organizada, mas pela sua função também, pelo seu empenho, pela sua organização na função que você está. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Vamos abrir lá a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, sede imitadores de Deus. Sabe o que Jesus fez? Com 12 anos de idade, ele foi lá no templo. A mãe dele procurou ele, o pai dele procurou ele. Aonde Jesus está? Sabe o que Jesus falou? Eu estava tratando dos negócios do meu pai. Aonde Jesus foi? Na festa, Jesus saiu e foi lá para o templo tratar das coisas de Deus, da administração, tratar da organização da casa do Senhor. Com 12 anos de idade, ele estava se preocupando já com o que tinha que ser feito na obra de Deus. Você viu como é que é? Às vezes o jovenzinho está na idade do João, está na idade do Moisés. Às vezes ele vai sonhar, ele vai falar assim: eu quero ser um policial. Se ele quiser ser policial, ele tem que trabalhar. Ele tem que estudar muito, ele tem que ser disciplinado, ele tem que esforçar. Ele tem que ir para o lugar que tem que ser policial. E depois ele tem que se submeter aos líderes que estão lá. Você vai chegar lá como aquele soldado inicial. Vai chegar lá como soldado, vai ter o cabo, vai ter o sargento, terceiro, segundo, primeiro sargento, vai ter aquele capitão. Você vai ter que ser sujeito às autoridades que estão lá. Quando o policial, o superior daquele destacamento que está ali na cidade, fala: nós vamos fazer tal coisa, você vai ter que ser sujeito àquele superior para fazer o que tem que ser feito naquela função. E aí, irmãos, se é dessa maneira, o que nós vamos fazer em relação à obra de Deus nesse lugar? A gente vê o chamado, a aliança de cada um dos que serviram a Deus. Aliança, você pode entender como pacto, como acordo solene, um compromisso, um vínculo profundo, uma ligação, uma promessa, uma fidelidade, dedicação, disposição, disponibilidade, envolvimento. Então tem muita coisa. E o que eu considero que seja mais importante, a busca do amor. Qual que é a sua intenção com a igreja do Senhor? Sabe o que tem que ser?
a busca do amor. A busca do amor. Se você estiver buscando o amor nesse lugar, você vai fazer o que tem que ser feito, tudo vai dar certo. Se a sua intenção for buscar realmente o amor, você vai estar fazendo o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Você vai analisar e falar, não, se o pastor falou que tem que chegar às 6h30, por que eu vou chegar atrasado? Se é 6h30 que começa o culto. Quem que busca o amor, ele vai ter disciplina, ele vai ter dedicação, ele vai ter fidelidade, ele vai chegar lá e falar, eu quero o meu compromisso com Deus, eu quero minha dedicação com Deus, eu vou fazer o que eu posso na medida do que eu posso fazer. Aonde Deus me colocar, eu vou servir a Deus com todo o meu coração. Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39. Mateus 22, versículo 37 ao 39. Respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o grande e primeiro mandamento. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem ama, trabalha. Quem ama, vai atrás. Quem ama, cuida. Quando Deus ele falou essas palavras para Pedro, Pedro trabalhou, Pedro se empenhou, Paulo trabalhou, Paulo se empenhou. Todos na obra de Deus, onde estavam ali, faziam sua função da melhor maneira. Eles tinham os seus afazeres, tinham as suas funções nos trabalhos deles, eles faziam outras coisas, só que o coração deles estava ali. Eles priorizavam o que tinha que ser feito na obra do Senhor, aonde eles serviam o Senhor. Você imagina, irmãos, o policial ele chega para o outro, lá o superior, fala desse jeito, ó, você vai tomar conta daquele destacamento, naquela função ali. Aí ele escala o policial para estar lá na escala dele, o que acontece? Ele está fazendo outra coisa, está andando para outro lugar, fazendo outras coisas. Aí o que vai acontecer? O superior dele vai chegar e falar, ô infeliz, não era para você ficar lá cuidando do seu destacamento? Por que você saiu de lá? Vai dar problema para ele. E é dessa maneira na obra de Deus, irmão. Se o seu coração não estiver aqui, se você não saber da sua responsabilidade, da sua função na obra de Deus, como é que você vai cuidar dela? Se você nem sabe o que é para você fazer na obra de Deus. O que é para você fazer? Você tem que ter noção do que é para você fazer na obra de Deus, para você saber exercer sua responsabilidade naquilo que Deus te escalou aqui nesse lugar. Se você chegar lá no céu e falar, eu não tenho função nenhuma, o que é para eu fazer aqui no céu? Aí se não tiver ninguém para te falar, você não vai saber. Agora se alguém te falar, você vai ter que desempenhar segundo o que Deus colocou para você fazer, segundo o que Ele quiser lá no céu. Da mesma forma que vai ter que ter disciplina, vocês vão ter que entender, segundo a palavra de Deus, que Deus ele vai organizar a casa dele, ele vai colocar a função do porteiro, ele vai colocar a função da tesouraria, da secretaria, vai colocar os ministérios, os obreiros. Como é que vai ser obreiro se você não tem plano nenhum com a obra do Senhor? Como é que você vai ser pastor? Como é que você vai ser obreiro se você não tem plano nenhum com a obra do Senhor? Às vezes você está aqui e você fala, não, apareceu uma proposta de trabalho melhor para mim. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai falar, se conciliar com o meu trabalho, eu vou para a igreja. É isso que eu vou fazer, se conciliar. Se não conciliar, deixa a igreja para lá, porque eu preciso ganhar o meu dinheiro. Você vai falar isso para Deus? O que a palavra de Deus diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então a sua aliança com a igreja é fraca. Como é que eu vou contar com você se você, a qualquer momento, pode surgir uma proposta melhor, ou pode surgir algo que seja no horário da igreja, no culto que você tem que vir, e você vai sair para fazer outras coisas. Não é difícil isso, irmão? E aí, é o que Deus fala, se Pedro tivesse outras coisas para fazer no horário do culto, você acha que ele ia parar de fazer as coisas e ia no culto, ou você acha que ele ia deixar de ir no culto para fazer o que tivesse que fazer lá? Isso é para meditar, irmãos.
Se não tiver gente aqui que tenha compromisso, que abra mão de alguma coisa para a igreja funcionar, como é que ela vai funcionar? Como é que vai dar certo? Se eu falar, ó, vai ficar tal pessoa em tal função, eu estou confiando que naquele dia, naquela função ali, naquela escala, a pessoa vai ficar naquela escala. Da mesma maneira, com o trabalho do Senhor, tem o porteiro, imagina, se o dia de abrir a igreja, o porteiro não estiver lá no horário que tem que estar. Da mesma forma, no tempo de abrir a igreja, no tempo de limpar a igreja, no tempo de organizar, no tempo de fazer as coisas da igreja. Então essa palavra, irmãos, vai trazer para nós que desde o começo Deus ele trabalhou com alianças com aqueles que foram chamados. Como não falar de, lá no início, lá de Noé, quando Deus ele falou, Noé, você quer ser chamado? Você vai fazer a obra de Deus? Noé, ele priorizou o que Deus falou para ele. Ele foi construir a arca, ele deixou tudo que ele estava fazendo para construir a arca. Quando Deus ele falou com Abraão, ele falou, Abraão, você vai servir a Deus? Ele falou, vou sim. O que é para eu fazer? Sai do meio da sua parentela. Ele deixou tudo para servir a Deus na função que Deus deixou ele para fazer. Moisés também, aliança com Moisés. Moisés saiu de onde tinha que sair, foi lá para o Egito para tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida. Ele se empenhou totalmente. Aliança com Davi. E aí, ó, a nova aliança, Jeremias 31 vai falar, e depois desses dias farei uma nova aliança com eles. Aí Deus eles anuncia a nova aliança, o Novo Testamento, Mateus 26:28, o cálice da nova aliança. Com Jesus ele falou, este é o cálice da nova aliança. Ou seja, você está fazendo um compromisso com o Senhor de estar fazendo parte da igreja de Jesus o Cristo. O corpo de Cristo é isso, irmão, é você fazer parte da igreja, você ter compromisso com a igreja, você ter zelo com a igreja. Você poder falar, eu desempenho um papel no corpo de Cristo, a sua mão, eu tenho que lavar o meu corpo, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Aliança manifesta na união com o corpo de Cristo, Hebreus capítulo 10, versículo 25. A presença regular na comunidade, não deixando a congregação como é costume de alguns. Romanos 12:10, o amor e união com o corpo de Cristo. 1 Coríntios, cuidado mútuo. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, vai falar serviço e ministério. Hebreus 13:17 também. 2 Coríntios 9:7, vai falar sobre o serviço e o ministério no corpo de Cristo. E aí, irmãos, qual que é a conclusão desse ensino de hoje? Nós temos que ter uma aliança com a igreja onde nós estamos participando do corpo de Cristo. Nós temos que ter uma função na igreja, nós temos que ter uma responsabilidade na igreja. Se todos formos tratar dos nossos próprios negócios e nós não priorizarmos a igreja, vai chegar aqui e não vai ter compromisso com ninguém. Aí todo mundo vai estar lá, cada um fazendo o que quer, chegando na hora que quiser, agindo de maneira que quiser, como foi falado por Gabriel. Aqui na igreja, vai aqui de uma determinada maneira, sai daqui, vai fazer outras coisas, vai beber, vai fumar, vai fazer coisa errada, vai se vestir com roupa imoral, vai fazer tudo diferente do jeito que é. E a igreja do Senhor, você está aqui como representante de Cristo na face da terra. Qual que é o seu testemunho quando você está saindo da igreja? Chega com um policial lá, na hora ele está prendendo bandido, na outra hora ele está sentado com um bandido fumando drogas junto com ele. Você acha que vai ser justo fazer dessa maneira? Você acha que para o servo de Deus é para você estar em boteco bebendo, fumando? Você acha que é para você estar se prostituindo, fazendo o que desagrada a Deus? Não é isso que Deus quer para você. Ele quer te separar para fazer a obra do Senhor na face da terra. Ele quer vaso santo, vaso separado, fiel a Ele em todos os momentos. É isso que Deus quer. Então, não é de qualquer jeito, irmão. Nós vamos ter disciplina sim. Nós vamos montar um corpo de obreiros aqui que vai dar orgulho para aqueles que lideram. Vai falar, eu tenho um corpo de obreiros justo diante de Deus, um corpo de obreiros fiel, um corpo de obreiros obedientes. Funções são determinadas, são cumpridas dentro da casa de Deus. É isso que tem que ser feito para a obra de Deus fluir. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Neuliana a estar trazendo 2 hinos e logo em seguida a irmã Noêmia vai estar trazendo um hino também. Amém?
Adore o Senhor de todo o seu coração. Às vezes você falava desse jeito, não, o que eu preciso? Lá na igreja eu queria receber uma bênção, eu estou arrumando trabalho para eu fazer. Irmãos, eu vou falar para você, o tempo que eu mais ganhei dinheiro na minha vida toda foi agora fazendo a obra do Senhor. O tempo que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida foi agora fazendo a obra do Senhor. Como eu falei, eu abri a porta da minha casa para a palavra do Senhor. O irmão Leonildo é testemunha, a irmã Sônia lá na mesa. Eu estava 3 anos sem trabalhar e Deus fez um reboliço. E eu estava falando para a Carol, comecei a pagar as minhas contas que eu tinha atrasado de 3 anos atrás. Deus está me dando condição de pagar uma por uma. Deus ele mudou o cenário, mudou a situação da minha vida, como a palavra de Deus diz, quando a Arca da Aliança foi lá para a casa de Obed-Edom, a casa dele foi abençoada. Então quando você traz a presença de Deus, traz um compromisso, fala, Senhor, eu quero ser um obreiro na sua casa, eu quero ser um obreiro, eu quero que a minha casa te sirva. Quando você faz isso, você não perde com isso não, irmão. Você não perde com isso não. O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Se você estiver fazendo alguma coisa na casa do Senhor, você vai ser testemunho para os outros, para ver que Deus vai te honrar onde você vai passar na face da terra. Deus ele ainda honra obreiros e obreiras dentro da casa dele. Seja fiel, diz o Senhor, e verás o poder de Deus fluindo na sua vida. A recompensa virá para aqueles que nesse lugar fizerem a obra do Senhor, diz o Senhor, amém? Aleluia, adore o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Aleluia, você não vai perder não. Você não vai perder não. Quando Deus vai falar, renuncia isso para fazer tal função na igreja, você não vai perder não. Aleluia. Você não vai perder não, diz o Senhor. O dono do ouro e da prata está te falando. Ei, ele tem mistérios, ele tem funções, ele tem potestades, poderes, tronos para dispensar na face da terra. Aleluia. Ei, Deus ele vai levantar soldados na obra. Aleluia. O cativeiro me deu devorador. Pega agora tua cabeça numa posse da vitória. Tua bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta. E se chorar, ele te consola. Quando o oprimido, ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Sabe que você é um vencedor. Essa é a vitória de Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. A desse calabouço seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até para voar. Agora nas asas do vento. A vitória é tua, é tua, tua. Vitória é tua. Aleluia. Se você cair, ele te levanta. Ele te mata, isso. Ei, Harabaiace. É desde ontem, de agora. É claro que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Que esse calabouço seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Entrou na guerra para guerrear. Ebarabaiace. Emanaya. Eremanamaiace. Ei, Tokurama, Barace.
Aramanamarasu, Keremanamara. Kerevarabasude. Keremanamayaramarasu. Vitória é tua, é tua, é tua. Vitória é tua. Keremanamaya. Aleluia! Vou te dizer, vou te dizer, Remana Maiara, pega a cabeça, pega a cabeça. Aleluia, aleluia, vai adorando, vai adorando, aleluia. Quando você estiver num lugar e as pessoas te olharem, elas têm que ver Cristo Jesus, elas têm que te olhar e falar: está aqui um servo do Senhor que faz parte de um destacamento maior. Aleluia. Muitas pessoas vão me olhar nesse lugar e falar: como é que está sendo feito isso? É porque Deus, Ele me destacou para esse lugar. Só que junto comigo tem um exército maior. Aleluia, você pode me ver aqui como sozinho no lugar fazendo a obra, mas Deus, Ele está te falando, tem um exército maior. Eu carrego as marcas do exército do Deus vivo. Da mesma forma você também, você não está sozinho. Oh, Eire katunene, eire marabasuriria, atu, eire mahana cantore ma, e barabasuriria, e macato quema, eire maramana mana mana su. Olho pra você, corro pra você. Teu amor me chama. Ia queima meneso. Roma inema hazer. Ema candere nasce. E cato que va. Imario. Ema. Inema tu menes. Ele cato ni ma, ne maso, ni ma. Aleluia! Ei, tudo que passou, tudo que ficou. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Dependo desse amor, seu amor. Eito, camarabase, remanamarase, remanabaianarase. Oh, que, to, que, esse. Ai, tema, maramaisto. Ei, rabaiarabase. Ele manamayasu. Oi, teca, porque amarraramase, dorema, tuenanas. Ele maiares. Você, corro pra você, seu amor me chama. Dependo desse amor, seu amor. Mas que tudo, ei, alaies, remada, mace, Senhor tem poder a curar dores, e conhece, e guerreira, ele mata o imenso, ele mata isso, oh, que, acima. Irmã, Maria desse.
está na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Está na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia! Presta bastante atenção antes de começar esse louvor. Imagina os pássaros da mesma espécie ali, já acostumados a voar, e um esteja fora daquele bando ali, e ele esteja ali criado como, às vezes, outra espécie ali no local. E de repente, quando ele vê aquele bando passando, que é da mesma espécie dele, ele fala: eu já achei o meu lugar, eu já sei como eu tenho que fazer, eu tenho que voar. Da mesma forma, os peixes também. Ele tem o instinto natural de determinados cardumes de peixe ali, que vão fazer determinadas coisas ali. Quando um estiver de fora, ele não vai saber, mas quando chegar no meio daqueles cardumes ali, ele vai falar: eu achei meu lugar, eu sei. Você tem que sentir o coletivo. Você tem que sentir o corpo de Cristo, onde ele está sendo agora formado. Junto com você, junto comigo aqui, tem milhões de pessoas do mundo todo. Tem anjos que fazem parte, tem pessoas que fazem parte, muitas pessoas em todos os lugares que têm o mesmo sentimento. Estão sendo impulsionados pelo Espírito Santo como um só corpo, um só pensamento, uma só intenção, um só sentimento. Ele vai se separar, ele vai falar: eu tenho uma função nesse corpo, eu vou entender o meu chamado. E é sobre isso que Deus está falando no meu coração hoje. A igreja de Jesus o Cristo vai ser formada de pessoas que sentem o vento do Espírito Santo, levando eles para determinados lugares, colocando eles em determinadas funções, fazendo segundo a vontade do Senhor, para que o seu coração fique no lugar que tem que ser. Aleluia! 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 Eu sei que é uma saída do teu problema essa noite. Eu não sei que forma você chegou aqui, mas adore a Ele, aleluia! Abre tua boca quando fica aleluia! É uma saída do teu problema. Ele é a solução. Ele é fiel. Aleluia! Ele vem na tua frente, quebrando as barreiras, enxergando o inimigo com a cara dele. Assim te diz. Oh, aleluia. Oh, glória. Eu distante Eu te vi na beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, sem sentido, tão sozinho. Coração angustiado dentro do seu peito, você vive maus momentos. Todo dia a mesma coisa e você se cansou. Sofrimento. Eu declaro que chegou a hora, Deus vai tirar você desse vento. Aleluia! Contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te mudar. Ungido, separado para vencer, andar com Ele. Aleluia! Remanauaiace, na frente, garantindo a vitória para os filhos seus.
quebrando as correntes, livrando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai fluir a água da rocha, nesse Deus não há quem possa, como o nosso Deus. E trouxe vacas, humilhou um tal de Faraó, exaltou a Israel, o povo não estava só. No norte vira a vida, tudo tem uma saída. Shaddai, Adonai, ora o nome dele. Aleluia! Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro. Levanta desse chão. Eu, Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Morte e a vida, tudo tem uma saída de um campeão. Ele é marca mareça, ele é maravilhoso. Ele é mano, manaça. Ele é mano, ele é manasse. Ele é marabafu. Ele é marabacantor, manasse. Ele é manamá. Se eu te vi na areia do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, sangue angustiado em seu peito, você vive maus momentos. Todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora que Deus vai tirar você desse vento. Ei, Harabai, Arabase. Tenta te se levantar. Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Emanamayase. Preparado para vencer, é com Ele. Na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, andando os inimigos, porque Ele é Deus. E a guarda da rocha, Deus não há quem possa, como o nosso Deus. O Egito trouxe as pragas do milhão, um tal de Faraó, voltou a Israel, o povo não estava só. Morte vira a vida, tem uma saída, eu conheço Deus. Eu Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Eu ando, mana, muito verdadeiro, Ele amou primeiro. Levanta desse chão. Eu Shaddai, Adonai, adoro o nome dele. Não te vira a vida, tudo tem uma saída de um campeão. Aleluia. Campeão. Aleluia, presta bastante atenção no que Deus fala contigo também. Você imagina um soldado sozinho ali na luta dele,
no campo de batalha e de repente, quando ele se sente sozinho, ele lembra que tem um destacamento que ele faz parte. E ele sente ali que tem um grupo junto com ele que está lutando também da mesma maneira. Também junto com ele tem outros destacamentos, outros grupos ali fazendo a mesma função ali, desempenhando outras funções, mas do mesmo exército. E de repente ele lembra que existe um general que está comandando e que ele está falando, o general vai em frente, continue. E quando ele ouve o soar da trombeta ali, o toque da trombeta, ele reconhece o comando, ele fala, é assim que tem que fazer, é assim que tem que ir, tem que continuar, tem que prosseguir, tem que avançar. É o meu superior, o meu comandante, o Senhor dos Exércitos que está falando, e de repente o coração dele queima ali, ele continua fazendo a função dele, mesmo que ele esteja ali sozinho, ele lembra. Assim, hoje eu vou profetizar na sua vida sobre essa palavra que foi pregada. Deus, ele vai te dar sensibilidade para você reconhecer o corpo de Cristo. É uma palavra profética que Deus me deu para essa igreja hoje. Você vai ter sensibilidade, todo membro do corpo que tiver adormecido, que tiver amortecido, ou que tiver ali sendo de uma maneira paralisado, dormente ali hoje. Deus, ele te dá uma ordem agora. Volte a ser sensível agora. Volte a sentir o corpo. Você faz parte de um corpo. Você vai sentir os outros membros do corpo. Você vai sentir onde está o corpo de Cristo. Deus, ele vai te dar revelações, vai te dar visões, vai te dar discernimento. Como foi falado pelo irmão Elinaldo, o vento do Espírito Santo, o Espírito Santo que está sobre o corpo de Cristo, ele vai ligar um membro ao outro, ele vai trazer sensibilidade, ele vai organizar a casa do Senhor, ele vai dar disposição para você perceber a necessidade do corpo de Cristo, onde está precisando da sua ação ali, da sua função no corpo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba essa noite hoje a sensibilidade. Receba em nome de Jesus Cristo a percepção que você faz parte do corpo de Cristo, de algo maior. Você não está sozinho, você não está isolado. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Espírito Santo, liga esse homem, liga essa mulher ao corpo de Cristo, Senhor, de uma forma sobrenatural. Onde ele perceba, ela perceba, Senhor, a ação do teu Santo Espírito, aonde ele está agindo, Pai. Deus, os projetos que o Senhor tem para essa igreja. Deus de glória, as funções que o Senhor tem dispensado para ser feito nesse, Senhor, trabalho. Deus, chama eles, Senhor. Queima no coração o chamado, a vocação, Espírito Santo de Deus. Desperta, Senhor, o coração deles para essa obra. Coloca o desejo, coloca, Senhor, a inclinação para cuidar da tua obra, cuidar da tua casa, cuidar de cada função. Eu profetizo em nome de Jesus, pessoas chegando e falando, eu quero, o que é para fazer na obra, o que é para realizar, eu quero me sentir útil na obra do Senhor, eu quero estar ocupado nas coisas do Senhor. Espírito Santo, que seja, Senhor, dada prioridade, Pai, o teu cuidado conosco, porque eu sei, quem cuida das suas coisas, o Senhor cuida da família, o Senhor cuida de cada um. Em nome de Jesus, Senhor, eu profetizo nesse lugar, Pai, que essa igreja vai ser próspera. Cada um que estiver trabalhando nesse, Senhor, Deus de glória, Senhor, trabalho. Deus de glória, eu profetizo em nome de Jesus, o Senhor cuidando, o Senhor dando recurso na casa dele, na casa dela. Não vai fazer falta. E carabacanturi maná. E racoribasudi. E macamanamassu. Deus de glória, em nome de Jesus, Senhor. Seja, Senhor, dada na casa desse homem, dessa mulher que trabalha na tua obra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Provisão da tua casa, da tua presença. Seja, Senhor, abastecido o celeiro, a despensa, a mesa do teu servo e da sua serva pela tua, Senhor. Deus de glória, provisão do exército do Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Assim eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Irmãos,
Tem alguém que quer aceitar Jesus? Vem cá na frente, você que quer aceitar Jesus, você que quer se reconciliar com o Senhor. Vem cá na frente que nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém nessa noite? Aleluia, não tem ninguém essa noite, irmãos? Amém. Domingo a gente falou que vai ter pessoas que quiserem ir no monte. Nós vamos organizar para ir domingo às 6h30, né? 6h30 é horário bom, né? Para nós voltar mais cedo. 6h30 a gente sai daqui da porta de casa. Quem quiser vir no monte, vem que a gente vai arrumar os carros para ir, para a gente adorar o Senhor ali. Domingo, 6h30. Segunda-feira, às 19h30, vai ter um culto aqui na igreja novamente. Amém? Então estenda as mãos assim. Fala assim: que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as divinas consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós e com a igreja em todo o mundo. A igreja diga amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém amém